Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra para mim estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Deus em Simplicidade. Esta grande mensagem que foi a preparação para que nós pudéssemos receber a abertura do livro da vida do Cordeiro. O próprio título já diz do que se tratam essas mensagens. Essas mensagens vieram revelar a manifestação. Veja, Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, através do seu corpo, que é a igreja. E isso é a palavra falada, materializando-se em seu corpo, que é a igreja. Por isso, o título é O Livro da Vida. Veja, agora, não minha vida, nem tampouco a sua vida, mas o livro da vida do Cordeiro. E podemos ver isso por toda a Bíblia. Veja, em Davi estava escrito o livro da vida do Cordeiro. Davi poderia dizer de si mesmo: eu não preciso de carta de recomendação de ninguém, ou de vós para mim, ou de mim para vós, ou de mim para vocês. Não preciso. A minha vida, veja, é uma carta escrita e pode ser lida por quem tem revelação. Minha vida é a identificação da vida do Messias que há de vir. Era isso que ele podia dizer. Por isso a vida de Jesus Cristo estava também em José, estava em Isaac, estava em Abraão. Veja, esse é o livro da vida. Por isso Paulo fala a respeito disso. Em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 4 de 2 Coríntios. Veja, vós sois a carta escrita. Veja, a palavra falada manifestada. Veja, isso foi a vida do irmão Branham. Ele foi a palavra falada manifestada, porque a vida de Jesus Cristo estava manifestada através da sua vida, através do anjo de Malaquias 4. Então, veja, o irmão Branham, ele trabalhou com determinadas escrituras que estavam ali aguardando que chegasse a estação. Veja, e essas escrituras, essa é a mensagem, isso tornou-se o nosso pão, tornou-se o alimento espiritual em seu devido tempo, que não pôde ser comido, digerido na era de Lutero, tampouco na era de Wesley, tampouco na era pentecostal. Somente agora, na era da pedra angular, é que essas escrituras foram abertas e hoje nossos olhos podem contemplar essas verdades e viver delas. Daí a grande segurança de que o que não está na mensagem nós não precisamos, não é necessário, mas aquilo que está ali, veja, aquilo que foi revelado é o que produzirá a vida. Veja, o livro da vida sendo interpretado nas nossas próprias vidas, ou através das nossas próprias vidas. Por isso, o Branham, a vida dele interpretou Malaquias 4, interpretou Apocalipse 17, interpretou as escrituras que dizem respeito ao Eliezer, aos dias de Noé, aos dias de Ló, aos dias da vida do Filho do Homem, e tantas outras escrituras que estavam interpretadas na sua própria vida. Veja, quando ele foi pregar a mensagem de Duras de Parto, ele não encontrava São João 16 e o sacerdote se levantou para dar-lhe a Bíblia. Veja, estava sendo interpretado na própria vida do profeta a segunda parte de Isaías 61, verso 2. Veja, e assim são todas as escrituras. Então, no livro de Mateus capítulo 11, verso 25 e 26, veja, para tomar uma escritura e citá-la, naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Veja, essa é a Bíblia. Então o profeta da mensagem de Deus em simplicidade, falando a respeito da simplicidade, que é permanecer com o que foi pregado pelo profeta. Veja, permanecer com aquilo que foi pregado, porque ele era um refletor. Veja, ele não estava produzindo sua própria mensagem, suas ideias,
Ele estava, veja, refletindo as Escrituras para a hora que nós estamos vivendo. E essas Escrituras é o nosso alimento, é o poder para nos transformar. Por isso, no parágrafo 106 da mensagem Deus em Simplicidade, falando sobre isso, ele diz: assim agora ouçam cada palavra, captem isso. E se você está ouvindo isso nas fitas ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Veja, apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, porque algumas dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isso agora, qual o motivo dela ser mal entendida. Veja, está vendo? E não falhe em dizer apenas o que a fita diz. Claro, dizê-lo com a mesma luz que ele tinha, com a revelação que ele tinha. Veja, não diga nada mais, está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo. Veja, profetas são inspirados por Deus. E o livro da vida do Cordeiro estava sendo interpretado através de sua mensagem pregada e através da própria vida dele, aonde Deus estava escondido em pele humana. Veja, é ele que o diz. Veja, um profeta é apenas um refletor. Ele está refletindo os pensamentos de Deus. Está repetindo aquilo que lhe foi revelado pelo Espírito. A Escritura, para o dia, para a hora. Por isso a mensagem do profeta foi a única que pôde nos colocar exatamente no tempo em que a profecia estava se cumprindo ou está se cumprindo. No dia, na hora, a mensagem para este dia. Veja, é ele que o diz. Veja, e tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem, né, abre aspas, bem, fulano de tal disse que isso quer dizer tal e tal coisa. Como aqui em nosso país, nós tivemos uma grande confusão a respeito da mensagem casamento e divórcio. Aceitamos uma interpretação falsa do que disse o profeta. E temos pastores com 2, 3 casamentos, ocupando a plataforma. E temos aqueles que aceitam isso como sendo verdade, quando a mensagem não dá autorização para um homem pregar o evangelho como um sacerdote, como um pastor, se ele tem 2 esposas vivas. Sim, veja, somente deixo da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia, exatamente da maneira que a Bíblia o diz, é assim que o queremos. Veja, exatamente assim, não coloque interpretação própria nisso, já está interpretado, veja. Então diz Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Veja, repetindo, quem deu crédito à nossa pregação? Veja, uma pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Em outras palavras, se vocês derem crédito à nossa pregação, então o braço do Senhor foi manifestado. Estão vendo? Quando nós cremos na mensagem do 7º anjo, então o braço do Senhor foi manifestado a nós. A palavra nos foi revelada, nos foi interpretada, nos foi explicada, porque nós estamos dando crédito àquilo que pregou o profeta. Veja, aquilo que disse o mensageiro. Então, 112 agora, ou melhor, 111, captem essas 2 escrituras. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então Jesus agradeceu a Deus que ele tinha ocultado os mistérios aos sábios e instruídos e os revelaria aos pequeninos que aprenderiam, porque pareceu bem a Deus fazer isso. Veja, esse é o texto de Mateus. Então, desta leitura da Escritura, eu tiro este texto, disse ele, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Agora, por causa das fitas, eu fico repetindo assim, por causa das fitas, veja, porque estão gravando, isso está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Veja, essa é a grande verdade.
É estranho pensar como Deus fala tal coisa. Deus se oculta em algo tão simples, que faz que o sábio falhe em vê-lo por 1.000.000 de milhas. E então volta-se naquilo, alguma coisa simples, na simplicidade de sua maneira de operar, e se revela de novo. Veja, achei que formou um texto que pudéssemos estudar antes de entrar nos grandes ensinos dos 7 selos. Muitos falham em vê-lo, pela maneira que ele se revela. Esta é a Bíblia. Isso é toda a mensagem, a forma como ela foi pregada, como ela está colocada. Muitas vezes ele contou uma história a respeito da grande mãe águia que procurou um ovo que ela tinha colocado, viajando por todas as fazendas ao redor até encontrá-lo num galinheiro. Lá estava seu pitainho. Ele conta a história daquela menininha que estava numa mina e a luz se apagou e de repente alguém gritou: há um homem aqui que pode acender a luz. Ele conta a história de Michelangelo esculpindo a estátua de Moisés. Ele conta a história da prima órfã. E ele conta uma série de histórias, abrindo os mistérios e logo fechando. Veja, porque carece de revelação, para que ele pudesse mostrar o que Deus queria dizer com a mensagem pregada na simplicidade com que foi pregada pelo profeta, com que foi vivida por ele, e os sinais e maravilhas, e a mesma vida de Deus refletida através da vida dele. Então, se nós alcançarmos a graça de deixar a Bíblia da forma que ela foi escrita, e a mensagem da forma que foi pregada, e apenas crer nela da forma como está pregada, nós alcançaremos a mesma qualidade de vida que alcançou o profeta. Irmão, Deus te abençoe, permaneça com a mensagem. Ela é o pão nosso de cada dia, é a árvore da vida fora do jardim do Éden. Veja, é o corpo, palavra do Filho do Homem. Veja, aonde estiver o corpo, ali se juntarão as águias. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.